Será que a igreja ela suprime a verdade ou ela prega a verdade? Se vocês quiserem saber sobre o vídeo de hoje, espere o sinal da vinheta. O interessante quando falamos, por exemplo, sobre verdade, né, e igreja, temos que tomar cuidado com os seguintes aspectos, né? Porque, por exemplo, a igreja, na maioria das vezes, elas dizem pregar a verdade, estão em busca da verdade. Mas na maioria das vezes, a verdade que elas buscam, na maioria das vezes, é existencial, né? E também, por exemplo, metafísica. Não é algo que compreende apenas esse mundo, mas sim um mundo vindouro. Mas qual é a verdade que a igreja, na maioria das vezes, ela suprime? O interessante é que na maioria das vezes elas costumam, né, por exemplo, suprimir a ocultação de abusos e estratégias de controle. Por quê? Porque há uma política tão grande dentro da igreja, tá? E elas são ocupadas por pessoas que são totalmente, vamos dizer assim, psicopatas e narcisistas, que as verdades delas, né, na verdade, são totalmente ocultadas, ou seja, elas fazem tudo por um viés, seja por um viés político ou ideológico. Então, quando um pregador fala que está pregando a verdade, talvez ele esteja pregando a verdade conveniente naquela situação e dentro daquele contexto, porque na verdade os pregadores não visam, na verdade, se comprometer com a transparência, tá? Ou seja, a realidade como ela é. Eles querem mostrar, na verdade, uma imagem, eles querem projetar uma imagem no mundo de como o mundo deveria ser. Interessante também que não é só a igreja que faz isso, viu? O meio político faz a mesma coisa, tanto a extrema direita que as pessoas dizem e a extrema esquerda, que parece que não existe, né? Porque ambas, na verdade, têm um ideal de mundo e tenta suprimir o mundo de acordo com seus vieses ideológicos. Então, a partir daí, eles começam a fazer, na verdade, abusos, tá? Abuso com as pessoas, com a fé das pessoas, com a disposição das pessoas e utilizam, né, na verdade, essas pessoas para se manter no próprio poder, tá bom? Então é por isso que as religiões, na maioria das vezes, elas sempre têm um laço com a política. Então eles usam, na verdade, da fé para angariar, né, o status da própria igreja no meio da sociedade. Muito interessante também que quando verificamos dentro desse aspecto que a natureza do mal, ela é tipicamente humana. Na maioria das vezes as pessoas acreditam que o demônio está fora da igreja, mas não percebem que o demônio na verdade está dentro. E esse demônio é o próprio ser humano que destrói, por exemplo, até a própria religião. Quando ela nasce, ela sempre nasce, na verdade, com um propósito digno, honroso, mas com o frigir dos ovos ela se corrompe. Por quê? Porque a natureza humana ela é totalmente corrompida e depravada. Então tudo aquilo que o ser humano toca entra num caso, na verdade, de institucionalização, e da institucionalização vem a corrupção, e mediante a corrupção, na verdade, eles começam a fazer lavagens, né? Lavar a reputação das pessoas, por exemplo, que estão vinculadas a uma determinada instituição. Então, quando uma igreja ou um ministério, por exemplo, visa dizer que trabalha com a verdade, você tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Eu não falo que não existe verdade, eu falo que existe um mundo assim como ele se apresenta. Mas tanto a religião quanto a ideologia política tenta subjetivizar, por exemplo, a realidade e transformar em verdade. Porque, por exemplo, verdade e realidade é totalmente diferente. É porque hoje, na verdade, as pessoas descontextualizaram o que significa verdade e realidade como se fosse a mesma coisa. Mas esse não é o
o tema, né, do vídeo de hoje. Porque, por exemplo, você já entra já num câmbio muito mais teológico e filosófico do termo. Mas o que eu estou falando aqui, na verdade, por exemplo, que a natureza do mal, ela é tipicamente humana. Tem uma frase de Santo Agostinho que fala que quando a pessoa conhece o bem e não pratica, na verdade, ela já faz o mal. Ou seja, pela negação do bem, você já propaga o mal, né? Interessante também que dentro desse mote, na verdade, desse sistema que é totalmente político, na verdade, os mesmos, eles fazem, por exemplo, distorções dos textos ditos sagrados, tá? Para subjugar os fiéis. Então, a interpretação bíblica, vamos dizer assim, é totalmente plausível dentro desse controle para justificar esses atos que são totalmente abusivos, tá? Então, a igreja, na maioria das vezes, elas não são fiéis, né? Os líderes religiosos não são fiéis acerca com seus devotos. Os devotos são obrigados a ser fiéis com a instituição, porque eles mantêm a instituição, mas a instituição, ela não cobra de volta, na verdade, ela não devolve essa atenção, na verdade, que eles recebem do seu próprio fiel. Então, é sempre desproporcional, não há um equilíbrio entre o fiel dentro da religião e a própria religião, porque a religião, ela sempre visa, na maioria das vezes, alienar a pessoa da realidade, doutrinar essa pessoa também, subjugar essa pessoa e também despersonalizar. Então, a maioria dos religiosos que você vê por aí, não só religiosos, mas também dentro do meio político, as pessoas sempre vivem de jargões, repetem jargões. Não importa o que diz os fatos, importa aquilo que eu entendo sobre os fatos. Então, o que a pessoa sente, na verdade, é totalmente subjetivo, mediante o momento que ela sente. Então, quando uma pessoa, por exemplo, religiosa faz algo que é totalmente violento, na verdade, totalmente manipulativo, eles sempre vão usar versículos da Bíblia para que eles mantenham a sua posição. Eu até duvido se esse tipo de gente acredita em Deus, viu? Porque eu acho que na maioria das vezes essas pessoas não acreditam em Deus. Então, as pessoas têm o costume muito de falar que o inimigo da igreja está fora, mas o inimigo da própria instituição é a própria instituição em que o homem cria, tá bom? Então, tudo que o homem cria está fadado, na verdade, à destruição. Então, eles usam também muitas vezes, tá, do controle da igreja para fazer essa manipulação religiosa. Então sempre vai ficar essa luta entre o que é ético e o que é dogma, o que é lícito fazer e o que não é lícito fazer. Então o poder e a corrupção está sempre, tá, do lado, uma da outra. Não existe poder sem corrupção e não existe corrupção sem se manter no poder, tá? Então, essas são as características, na verdade, de uma igreja que é tipicamente humana e que está na mão das pessoas que são humanas e que terceirizam tudo que acontece por uma espécie de conspiração, uma conspiração demoníaca, né? Colocando a culpa, por exemplo, nos próprios membros, nos próprios fiéis, culpando a própria realidade também e culpando até mesmo o próprio diabo. Não estou falando aqui se ele existe ou não, mas a instituição, na maioria das vezes, ela é covarde, tá? E tudo que ela justifica, na verdade, justifica apenas para se manter no poder. Então, esse foi o vídeo de hoje falando a verdade suprimida, né? Que a própria instituição faz para poder manipular os seus fiéis e acreditar numa guerra que está fora e que na verdade está mais dentro da religião do que fora. Se vocês nos acompanharam e viu que o vídeo é extremamente importante para vocês, pegue esse vídeo, mande esse vídeo para frente, mande esse vídeo para uma pessoa que esteja precisando, na verdade, né, dessa nossa ajuda que nós estamos dando aqui para vocês, acerca de abrir os nossos olhos, acerca das ideologias, tá? Porque Jung, ele diz o seguinte: pessoas não têm ideologias, ideologia possuem pessoas, e as pessoas, na verdade, elas chegam até suprimir e oprimir outras pessoas, acreditando que está fazendo bem, mas na verdade a ideologia, ela cria o próprio mal. Há uma frase de Nietzsche que diz o seguinte: quando você olha muito tempo para o abismo te olha de volta. Então, muitas vezes, quando você luta contra um monstro, no final você se tornará o próprio monstro, tá? Então, o vídeo de hoje foi falando sobre esse vídeo que é tão pertinente,
tá bom? Nos dias atuais. E se vocês gostaram do vídeo de hoje, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha, e escreva aí uma história que vocês tiveram com essas pessoas que são ditas santas e que na verdade são demônios, né? Atrás de uma Bíblia ou de um livro sagrado. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos. E antes de falar até o próximo vídeo, eu vou postar aqui outro vídeo, tá bom? Falando sobre esse controle em que a ideologia tem sobre as pessoas e que os narcisistas utilizam muito bem. E as pessoas acreditam que estão servindo uma ideologia, mas na verdade está mantendo apenas um sistema de poder, sendo ele religioso ou político. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até o próximo vídeo.